Olá, queridos. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos pela primeira vez começando, transmitindo, fazendo uma live diretamente aqui das redes sociais da Igreja Central de Petrolina. Aos poucos, imagino que os queridos vão começar a entrar. Então a gente vai esperar um pouquinho. Eu vou explicando aos poucos como é que nós iremos fazer. Eu sei que esse é um período diferente, é um período que a gente não está acostumado, uma forma, né, de se comunicar. Pelo menos neste horário estaríamos na igreja, estaríamos juntos louvando ao Senhor, mas por essas medidas, por todas essas coisas que estão acontecendo, a gente com certeza precisa se adaptar, mas não podemos ficar distantes. Então manda uma mensagem aí dizendo se o áudio tá bom. Quero que aos poucos a gente vá se conectando. Sejam bem-vindos e a gente espera que seja uma bênção para a honra e glória de Deus mais uma vez nós estarmos nos encontrando. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria dizer que quarta-feira a gente mais uma vez vai se encontrar por essa mesma ferramenta, desta mesma forma. Talvez a gente também aproveite para usar, além do Facebook, o YouTube. Então vamos aí se comunicando, vamos aos poucos colocando como é que nós vamos fazer, ok? Enquanto isso, eu quero dizer que você pode colocar enquanto a live está funcionando. Eu não vou poder agora visualizar as orações, mas coloque pedidos de oração, o que você está sentindo, o que você gostaria que eu orasse, um pedido especial. E tenha certeza que ao finalizar essa live, nós estaremos visualizando todos esses pedidos de oração e com certeza estaremos orando. Se você tem algo especial para colocar, se você precisa que eu ligue para você, coloque o seu número, porque tenha certeza que mesmo distantes, nós precisamos continuar juntos, conectados e ligados, porque somos irmãos em Cristo, nosso Senhor. O pessoal está entrando, que bom, você que está entrando agora, seja bem-vindo. Essa live ela vai ficar salva no nosso perfil da igreja, do Facebook. E se você não puder ver agora, compartilhe depois com um amigo, com alguém da família que você acredita que precisa ouvir. Eu quero, enquanto a gente inicia mesmo e começa a mensagem, eu quero dizer um pouco de como semana passada a gente estava apreensivo e graças a Deus começou a ficar diferente. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo assim. Nós não, como acredito que a maioria dos irmãos sabem, os nossos dois filhos, o mais velho, o William, e o filho do meio, Nicolas, estavam fora, né? Não estavam aqui com a gente. Então, o William em São Paulo e Nicolas, mesmo estando no mesmo estado, mas distante, lá no IAPE. Então, quando começou essa questão, quando a gente começou a ver que ia ter dificuldades para que a gente pudesse se encontrar, ou que talvez não tivesse mais voo para o William vir, enfim, as aulas não tinham mais, e a gente ficou orando, pedindo a Deus que pudesse mostrar o que a gente deveria fazer. Ligava para a companhia aérea e não conseguia nada em relação ao William, para que ele pudesse vir. E no último momento que a gente pensou que talvez não desse certo e que ele teria que passar esse tempo todo por lá, eu fui direto no aeroporto aqui de Petrolina mesmo, falei direto no guichê da companhia aérea e conseguiu trocar a passagem sem ter que pagar multa, sem ter que pagar remarcação, sem ter que pagar mudança de tarifa. E graças a Deus na segunda-feira ele chegou. No dia, enquanto ele estava vindo para cá, eu peguei um carro, saí cedinho de madrugada e fui buscar Nicolas, o do meio, lá no IAPE. Foi um dia extremamente cansativo. Você imagina comigo
saí de 4h30 da manhã, cheguei no IAPE aproximadamente 1h, saí de lá aproximadamente 1h30, foi uma meia hora só enquanto eu trazia as coisas, colocava no carro. E o interessante é que eu não podia nem entrar no colégio por causa de toda essa questão aí da segurança sanitária e tudo mais, segurança de saúde, para que os alunos que ainda estavam lá dentro não tivessem nenhuma possibilidade, né, de contaminação. Então, depois de volta, essa estrada toda aí, chegamos aqui aproximadamente 9h30 da noite. Extremamente cansado, mas extremamente aliviado e feliz, porque estávamos com a família completa. Interessante, isso aí foi algo que marcou. Então, imagina uma semana antes a gente preocupado e de segunda-feira para cá a gente ficou bem mais tranquilo, bem mais aliviado com tudo isso que estava acontecendo. Ok? Você que está entrando, coloca o seu pedido de oração, se você deseja que a gente ore por algum motivo especial, aproveita esse momento. Estou vendo que alguns aí estão entrando, muito bem, sejam bem-vindos. E escreve um motivo especial que você deseja que a gente ore, escreva uma gratidão que você tem, talvez uma experiência semelhante a essa que eu acabei de contar, algo que aconteceu com você, que eu tenho certeza que Deus continua derramando suas bênçãos. E vamos lá, e a gente continua orando e outra coisa interessante que eu acabei de pensar aqui, que eu estava esquecendo, se você acha que não apenas quando terminar, compartilhe agora com alguém, compartilhe com um amigo seu, compartilhe com alguém da sua família essa live para que ele também possa estar participando conosco neste momento. Ok? Benção. Vamos fazer o seguinte, enquanto outras pessoas vão entrando, eu vi aqui que as pessoas estão colocando mensagens, coloquem aí motivos especiais de oração. Não foi fácil fazer essa live. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de participar de gravações e tal. Eu fazia vídeos semanais, mas eu nunca fiz live assim, pessoalmente, entendeu? Eu mesmo, foi uma dificuldade para eu aprender, porque sempre alguém fazia para que eu participasse. Eu nunca tive que fazer. E nessa situação que algumas coisas difíceis aí foram acontecendo e legal que deu certo, ó. Deu certo. Foi difícil, mas graças a Deus deu certo. Então, coloca o seu pedido, mais uma vez eu lhe convido. Estou vendo aqui que algumas pessoas estão entrando. Ceissa está colocando que agradece a Deus pelos amigos da Central de Petrolina. Que bênção. Coloca teu pedido aí, que eu desejo orar por cada um dos pedidos que vocês estão colocando. Uma gratidão, algo de interessante que aconteceu. E quando eu estava pensando em começar a fazer, como eu falei anteriormente, alguns que entraram depois ainda não viram. Nós iremos fazer depois também na quarta. Estamos fazendo hoje essa primeira live aí nesse período de quarentena, mas também iremos fazer na quarta-feira. E assim nós, sempre que possível, nós estaremos fazendo. Durante a semana a gente avisa se a gente vai fazer no sábado também, mas certeza, hoje, né, que já estamos fazendo, quarta-feira ainda dessa semana, e durante a semana a gente fala sobre o sábado, se iremos fazer, como será, e vamos divulgar nas redes sociais aí. Quando eu estava pensando sobre essa live, essa transmissão, eu estava pensando no seguinte título: da minha casa para a sua casa. Eu fico feliz porque você está abrindo a porta da sua casa para que essa mensagem, para que essa comunicação, para que eu possa estar entrando aí e conversando com você. Provavelmente você está com seu celular, ou talvez você esteja no computador, enfim, em qual meio você está usando, mas eu tenho a certeza que você está aí na sua casa, e para a honra e glória de Deus, estaremos juntos aí durante esses próximos minutos para
que possamos compartilhar sobre o que Deus tem feito em nossa vida, sobre quem é esse maravilhoso Deus por cada um de nós. Estou vendo aqui que mais gente está entrando. Olha só, que bênção. Peço que Deus me ajude para a sua glória, honra e glória. Amém. Me use. Está longe aqui, agora que eu consegui ver. Juliana Lopes, peço que Deus me use para a sua honra e sua glória. Amém. Deus seja louvado. Estaremos orando daqui a pouco pelo seu pedido que você está colocando aí, meu querido. Aproveite. Vamos fazer o seguinte. Vamos orar então, para que Deus possa estar guiando cada um de nós nesse momento. Nós iremos abrir a palavra dele, nós iremos conversar sobre algumas coisas. Eu venho pensando muito sobre o que falar, e o título da mensagem de hoje, e que vai continuar na quarta e nas outras vezes que nós entrarmos nessas lives, será os 4 olhares. Então, daqui a pouco você vai entender o que significa esses 4 olhares, 4 formas de olhar para o mesmo objeto, para a mesma coisa. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso aí, ok? Então, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Amantíssimo Deus, grandioso Pai, nesse instante, Senhor, nós inicialmente te agradecemos, porque temos a certeza que Tu és um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, o Deus que nos criou, o Deus que nos mantém, o Deus que sempre deseja o melhor para a nossa vida. Cada pedido, cada ideia que Tu nos dás, Senhor, através da Tua palavra, é com o objetivo de que possamos viver melhor, que possamos, enquanto estamos aqui neste mundo, enquanto esperamos o retorno do Teu Filho a este mundo, que nós possamos viver melhor, Pai. Nesse instante que iremos abrir a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo e bom Espírito possa estar, Senhor, nos iluminando, nos conduzindo para que possamos entender o que Tu queres para cada um de nós. Sabemos que Tu tens muitas coisas importantes, Senhor, para compartilhar com cada um de nós, e por isso Te suplicamos a Tua presença e Te suplicamos o Teu entendimento. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos que agora estão ouvindo essa live, que estão assistindo, Senhor, essa transmissão, aqueles que depois, mesmo que nós finalizemos essa transmissão ao vivo, eles também possam, ao assistir, ouvir o que Tu tens, Senhor, para cada um deles. Pedidos foram colocados, Senhor, aqui, que cada um possa ser atendido conforme a Tua santa e boa vontade. Mais uma vez eu Te peço que esteja conosco, mais uma vez eu Te suplico que alcance aqueles que estão nos assistindo, para que eles sintam o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, por cada um deles. Tudo isso nós Te suplicamos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, mesmo distantes, nós desejamos estar próximos, como eu falei no início dessa transmissão, através das redes sociais, através da tecnologia, através do que, de alguma forma, Deus faz com que nós agora possamos estar próximos. Então, como eu falei, a mensagem de hoje é uma série, começa hoje, nós continuaremos falando sobre os 4 olhares. Eu quero que você imagine comigo que nós, todos os que estão assistindo, e estivéssemos numa sala só, num ambiente só, num local só, e eu entregasse para vocês uma folha de papel em branco, com uma caneta, é claro, para escrever, e pedisse para que vocês observassem o ambiente que vocês estão. O mesmo, todos no mesmo local, observassem esse ambiente e começassem a descrever, escrevendo com as suas palavras, olhando para o ambiente, dizendo o que vocês estão vendo, o que vocês percebem, descrever em detalhes tudo aquilo que vocês estão vendo, tudo que vocês estão observando. Então, depois daquilo, vocês me entregariam o papel com a descrição do ambiente, com cada detalhe que vocês viram. A pergunta que eu faço é: o ambiente
que vocês estão analisando, que nós estamos e você está analisando, é o mesmo ambiente. A pergunta é, as descrições serão iguais? Eu imagino que não. Algumas coisas vão ser semelhantes e tal, mas cada um vai apresentar, vai dar ênfase naquilo que chamou mais atenção para si. Então, é mais ou menos isso que nós estaremos falando sobre esses 4 olhares. Depois que você entrega e escreve a sua observação, a sua análise do local onde você está, dando olhares diferentes para o mesmo ambiente, todos estão corretos, todos falam sobre o mesmo local, mas, claro, de formas diferentes, de olhares diferentes. Nenhum está errado, todos estão certos e eles se complementam. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar quando a gente fala sobre esses 4 olhares, que são 4 pessoas que tiveram o grande privilégio de escrever sobre quem é Jesus, a sua visão das histórias de Jesus, o que ele presenciou, mas, claro, cada um dando ênfases diferentes. 4 pessoas, 4 evangelhos foram escritos por 4 pessoas diferentes, 4 olhares apresentando o mesmo Jesus. Um homem espetacular que passou pela terra, alguém que foi tão importante que dividiu a história deste mundo, alguém tão incomparável que morreu pelas pessoas que cuspiram em seu rosto, alguém tão superior que foi chamado Filho de Deus. Muitos gostariam de ter escrito e até muitos tentaram escrever sobre Jesus, mas apenas 4 homens escolhidos por Deus entraram no cano sagrado, na Bíblia, apresentando os olhares verdadeiros, as suas impressões de um homem que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a nossa convicção e esse é o nosso convite para 4 episódios que teremos aí ao longo das nossas lives, que nós vamos ver 4 olhares diferentes a respeito do mesmo homem, o mesmo ser, o Senhor Jesus Cristo. Vamos primeiro, claro, começar pelo primeiro evangelho que encontramos na Bíblia, e eu quero falar com vocês sobre o evangelho de Mateus. Qual o olhar de Mateus, que foi quem escreveu, o evangelista Mateus, sobre Jesus? Mas primeiro vamos conhecer um pouco quem é Mateus, quem foi Mateus. Então, para que a gente entenda melhor, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes. Às vezes têm até a mesma sequência, algumas vezes utilizam exatamente a mesma estrutura de palavras, mas mesmo assim apresentando óticas diferentes sobre as histórias de Jesus. Mas Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos. Também nós temos o evangelho de João, que ele não faz parte dessa categoria. Contudo, apenas Mateus e João vivenciaram as histórias presencialmente, juntamente com Jesus, que foram os seus discípulos. Então, Marcos e Lucas, eles não foram testemunhas oculares do que eles escreveram. Depois a gente vai conversar como foi que aconteceu. Mas, inicialmente, a gente precisa entender que Mateus e João foram discípulos de Jesus e eles estiveram juntamente com ele e viveram as histórias que eles vão contar. Então, um pouco mais sobre quem é Mateus. Levi Mateus é o nome dele. Ele é filho de Alfeu, judeu, e a profissão dele, cobrador de impostos. E vivia numa cidade chamada Cafarnaum. Cobrador de impostos era uma profissão que não era bem vista pelos judeus, e eu quero que você imagine comigo mais ou menos como seria. Imagine que o nosso país, a nossa nação, fosse invadida por uma outra nação e os responsáveis, o poder desse outro país chegasse para alguém daqui, alguém da nossa nação e convidasse para cobrar impostos da gente.
a gente ia ficar triste, porque aquela pessoa, a gente ia pensar sobre ela que seria uma pessoa que era traidora, porque estava trabalhando para outra nação, que tinha invadido a sua própria nação. Então, era assim que Mateus era visto, como uma pessoa até considerado como um pecador, porque ele estava traindo a nação judaica. E eu quero que vocês acompanhem um pouco dessa história. Nós encontramos no capítulo 9 de Mateus como foi esse encontro, como foi esse convite que Jesus fez a Mateus. Capítulo 9 de Mateus, o verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: partiu Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. A gente lembra o restante da história, que Mateus, tão feliz com o convite que Jesus tinha feito, ele pegou e fez um banquete para Jesus. Então, é isso que eu quero que vocês entendam mais sobre quem é esse Mateus. Era um cobrador de impostos que Jesus passa. Ele é como se ele estivesse na Receita Federal da sua época, lá sentado na coletoria de impostos, sentado naquele lugar, cobrando impostos. Jesus passa, olha para ele e diz: vem, segue-me. E ele, na mesma hora, no mesmo instante, a palavra de Deus diz que ele se levantou. O próprio Mateus, contando a sua experiência que ele viveu, se levantou e começou a seguir Jesus. 3 anos e meio se passaram, ele continuou seguindo a Jesus, e foi uma bênção, uma experiência tremenda para esse homem chamado Mateus. Esse homem que depois veio a escrever esse evangelho, que até hoje tão é importante para cada um de nós. A gente não sabe exatamente quanto tempo depois, mas Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, e não sabemos exatamente quando, mas sabemos que foi antes do ano 70, Mateus toma a decisão de escrever sobre as experiências que ele teve com Jesus. Acerca das memórias, a gente imagina que foi, os estudiosos acreditam que foi das memórias que ele teve, porque ele vivenciou com Jesus, as anotações que provavelmente ele fez, e também usando como base o Evangelho de Marcos, que tinha sido escrito antes do Evangelho de Mateus. Aí talvez você surge a pergunta em sua mente, porque surgiu isso também em mim, a pergunta: por que Mateus resolve escrever contando a história de Jesus, se Marcos já tinha escrito, ele já tinha contado a história? Eu quero convidá-lo agora para o capítulo 1, para que a gente possa entender melhor o porquê que ele resolve escrever. No capítulo 1 de Mateus, no verso 22, a palavra de Deus diz o seguinte, a gente vai entender melhor porquê que Mateus resolve escrever. Diz o seguinte: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí vem o verso 23 que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Olha só, isso aqui é algo que se repete muito, e foi dito, isso foi feito para que se cumprisse a palavra dos profetas. Várias e várias vezes isso se repete no livro de Mateus. Várias e várias vezes isso se repete. E isso tem um motivo específico. Se repete porque Mateus queria mostrar que Jesus era aquele que tinha sido apresentado já no Antigo Testamento. Citando Isaías, citando Jeremias, citando Daniel. O grande objetivo de Mateus é comprovar que Jesus é o Messias que tinha sido apresentado no Antigo Testamento. Aquele que todos esperavam. O público-alvo para quem Mateus estava escrevendo eram exatamente os judeus. E pensa comigo, é mais ou menos assim. O livro de Mateus é o livro de um judeu para os judeus sobre a história de um judeu.
Olha outro exemplo aqui, outra coisa interessante, outro fato interessante que encontramos aqui no Evangelho de Mateus, sobre como ele queria atingir aos seus, posso dizer, compatriotas, judeus como ele. Nós encontramos no capítulo 1, no verso 1 de Mateus. Olha só que coisa interessante. Antes da gente ler, é interessante eu dizer o seguinte: um bom exemplo, e melhor dizendo, um bom judeu, ele sabe a sua genealogia. Ele sabe qual é a sua tribo, ele sabe como a sua genealogia chega até Jacó. Então, não teria uma forma melhor de Mateus iniciar o seu livro, o seu evangelho, contando sobre Jesus, se não fosse com a genealogia. Olha só, o capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: filho de Davi, filho de Abraão. Aqui ele está dando as credenciais de Jesus, de forma que nenhum tenha dúvida. Ele já começa dizendo: olha, esse aqui que a gente está falando, esse aqui que eu vou escrever sobre ele, a genealogia de Jesus Cristo, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Ele é aquele, voltando ao que a gente falou anteriormente, aquele que foi predito, que foi falado no Antigo Testamento, nas Escrituras, que na época era a única escritura que eles tinham. E ele divide em 3 blocos a genealogia. A gente não vai ler aqui, é só para a gente ter uma ideia, para a gente entender melhor como funcionou o objetivo de Mateus. Ele divide a genealogia em 3 blocos, e cada bloco de 14 nomes, 14 partes da genealogia de Jesus. O primeiro bloco ele termina em Davi, que foi o grande rei de Israel. O segundo bloco ele termina com o exílio na Babilônia, que foi o período negativo, digamos assim, um dos períodos mais difíceis para o povo de Israel. E o terceiro bloco ele termina exatamente em Jesus, aquele que restauraria o reino, aquele que tinha sido predito, como eu disse anteriormente, aquele que tinha sido anunciado, aquele que seria quem iria libertar o povo. Até aqui, eu acho que já deu para entender um pouco o que Mateus queria. Aqui escrevendo como ele queria apresentar Jesus. E agora aqui a gente vai apresentar 4 maneiras que Mateus apresentou Jesus no seu evangelho. A primeira forma, Mateus apresentou Jesus, preste muita atenção nessa parte agora da mensagem. Mateus apresentou Jesus como um mestre. Mateus 5, verso 1 em diante, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximou-se os discípulos e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados. Aqui você conhece muito bem esse texto. É um texto que toca o nosso coração. Nós conhecemos como o Sermão do Monte, e essa primeira parte do Sermão do Monte são as bem-aventuranças. Mateus apresenta Jesus como um mestre, um professor, um educador. É o livro que mais relata os ensinos de Jesus. Quer ver um outro exemplo? Mateus 13, 53, nós encontramos a palavra de Deus, o próprio Mateus escrevendo o seguinte: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder? Mais uma vez um texto, um exemplo de Jesus sendo apresentado através do Evangelho de Mateus, através da inspiração do Espírito Santo em Mateus, como um professor, um mestre, um educador. Outro exemplo sobre essa forma que Mateus apresentava Jesus como um mestre, que ele foi, e que ele, de forma tão espetacular, enquanto aqui esteve, os 3 anos e meio do seu ministério, ele foi um grande mestre. Outra forma de apresentar isso foram através das parábolas. Jesus, quando ele queria falar algo muito especial e que ele queria que a sua audiência compreendesse melhor, ele usava as parábolas. Nós encontramos no livro de Mateus 21 parábolas. Olha só, é o livro
no caso o evangelho que apresenta mais parábolas, é exatamente o evangelho de Mateus, apresentando Jesus como um mestre, um professor, um educador. É o livro que apresenta o maior discurso de Jesus. Os outros apresentam esse discurso também, apresentam de forma tão longa, que é exatamente esse texto que a gente viu de Mateus 5 em diante, porque ele apresenta o Sermão do Monte em 3 capítulos. E esse sermão é algo espetacular. Jesus como um mestre, professor, um educador, apresentando aqui neste sermão o maior sermão de Jesus escrito, né, nos evangelhos, mostrando quais são as evidências, as características de uma pessoa para ser cidadão do reino que Jesus veio implantar. Isso é muito interessante. Agora, outra forma, a gente já viu que Mateus Jesus apresentou em seus escritos, em seu livro, apresentou Jesus como um mestre, um professor, um educador. E agora uma outra forma que ele apresentou Jesus como o Messias. Já deu para ver. Eu vou voltar aqui para um verso que nós já lemos, mas vale a pena ler mais uma vez. O capítulo 1 do livro de Mateus, o verso 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo. Tem uma palavra interessante aqui, Cristo. Encontramos, aqui é uma evidência, mas encontramos em vários e vários lugares, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando Jesus como Cristo. O que seria esse Cristo? O Cristo seria a palavra grega, mas a palavra do hebraico seria Messias. Significa ungido, escolhido. Mateus faz questão de apresentar Jesus como o Messias, o escolhido, o ungido. Outro exemplo nós encontramos em Mateus 3, verso 16 em diante, quando Jesus foi batizado, e vem aquela frase que impactou todos aqueles que estavam naquele lugar. Uma pomba vem, né, e fica sobre Jesus depois do batismo, e escutam uma voz do próprio Deus dizendo: este é o Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho prazer. Mais uma vez mostrando, olha só, que Jesus era o Messias, o ungido, o escolhido, aquele que tinha sido apresentado pela Escritura Sagrada da época, que é o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Nós já vimos Jesus como um Messias, Jesus como um professor, como um mestre, que Mateus apresentava, e também apresentou em seu evangelho Jesus como ressurreto. Mateus 28, o verso 5 em diante, diz o seguinte: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, eis que vocês estão procurando Jesus, que foi ressuscitado. Ele não está aqui, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava, porque ele não está mais nesse lugar. Mateus faz questão de apresentar Jesus como ressurreto. Se os judeus entendessem que Jesus morreu e continuou morto, eles iam dizer: morreu, acabou a história, não tem o que fazer. Mas para os críticos, ele ter ressuscitado era a prova cabal, a prova que não tinha como refutar que Jesus era aquele que tinha sido predito no Antigo Testamento. Outra coisa interessante, nós encontramos em Mateus 28, verso 11 em diante, até o verso 15. É o único dos evangelistas, é o único dos 4 que apresenta a informação que os judeus subornaram os soldados romanos para que eles espalhassem a mentira que Jesus não havia ressuscitado, que isso era um engano que os discípulos estavam fazendo. Os discípulos tinham roubado o seu corpo e estavam dizendo que ele tinha ressuscitado. Então, Mateus é o único que apresenta isso, mostrando que os judeus subornaram os guardas para falarem aquilo ali. Então, em resumo dessa parte da ressurreição, Jesus apresentado como ressurreto, ele é o único que pode vencer a morte. Que coisa, não? Jesus sendo apresentado como mestre, como um professor, como educador. Jesus sendo apresentado como Messias, o ungido,
o enviado, aquele que foi predito no Antigo Testamento, aquele que foi anunciado pelos profetas, e Jesus como o ressuscitado, como o ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que a morte não teve como segurá-lo, a sepultura não teve como segurá-lo. Eu quero apresentar aqui a última característica, talvez uma das mais fortes, que Mateus apresenta sobre Jesus em seu evangelho, em seu livro, que ele apresenta Jesus como o Rei prometido. Mateus 21, verso 5, é o episódio em que Jesus está entrando em Jerusalém, pouco antes da sua crucifixão. O texto diz o seguinte, Mateus 21, verso 5, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho. Interessante, né? Aqui apresenta Jesus, Mateus de forma muito forte apresenta Jesus como o rei prometido. Dos ensinamentos que Jesus apresentou, o que Mateus mais destacou foi o reino de Deus. Jesus apresentando o reino de Deus. Lembra que nós falamos que Mateus registrou, escreveu 21 das parábolas de Jesus? O livro, o Evangelho que mais apresenta as parábolas, dessas 21 parábolas, um terço delas é sobre o reino de Deus. Isso é algo que marca, porque um terço das parábolas de Jesus que Mateus colocou falam sobre o reino de Deus, o reino que Jesus veio implantar quando aqui esteve, o reino que ele veio preparar para cada um de nós. Queridos, Jesus tinha sangue real. Não apenas era descendente de Davi, da tribo de Judá, mas o sangue do Rei do Universo. Isso é algo que a gente precisa deixar guardado no nosso coração. Mateus apresentava Jesus e apresenta em seu Evangelho Jesus como um professor, como um mestre, como alguém que ensina. Mateus apresenta Jesus como aquele que ressuscitou. Mateus apresenta Jesus como o Messias que foi predito no passado. Mas principalmente Mateus apresenta Jesus como o Rei prometido, Filho de Deus, o Rei prometido. Queridos, eu queria contar a história. Uma história para que a gente pensasse um pouco sobre tudo isso. Um judeu, alguns anos atrás, contou essa história falando sobre a sua experiência. Ele, durante toda a sua vida, ouviu e aprendeu que para que Deus o ouvisse, ele precisaria vestir roupas diferentes. Ele precisaria deixar a barba crescer, ele precisaria comer coisas diferentes, ele precisaria orar em hebraico para que o Rei Criador do Universo pudesse se revelar a ele, pudesse ouvi-lo. Ele aprendeu também com a sua família, mas principalmente com o seu avô, que o Novo Testamento devia ser um livro que ele jamais deveria ler, porque o Novo Testamento era a Bíblia dos gentios, daqueles excluídos de Deus. Uma Bíblia que não funcionava, uma Bíblia que não era real, uma Bíblia que não apresentava o Deus que eles acreditavam. Contudo, queridos, ele de alguma forma ficou curioso para ler esse Novo Testamento. Por que a sua família dizia que aquilo deveria ser proibido, não deveria ser lido, que o Novo Testamento era um manual de como matar os judeus. E ele resolveu ler, e ele começou exatamente com Mateus, o Evangelho segundo Mateus, o olhar de Mateus em relação à vida, à história, aos ensinamentos de Jesus. Ele ficou impressionado exatamente com todas essas questões aqui que a gente colocou. Jesus sendo apresentado como um igual a ele, um judeu,
sendo apresentado como aquele que foi predito no Antigo Testamento como sendo o Messias, apresentado como aquele que veio para ensinar, apresentado como aquele que deseja apresentar o seu reino. Tudo aquilo fez com que ele ficasse impressionado. E aos poucos ele entendeu que aquele Jesus verdadeiramente era o Messias, o Salvador, o Cristo que foi apresentado de forma tão linda no Antigo Testamento, de forma tão impressionante pelos profetas. Ele escreveu dizendo o seguinte: crer, depois que ele se converteu, depois que ele entendeu quem era Jesus, ele escreveu dizendo que crer em Jesus é a coisa mais judia que eu poderia fazer. Interessante. Queridos, talvez você esteja se perguntando agora, mas pastor Wallace, o que eu tenho a ver com essa história toda? Se o livro foi escrito para um judeu, para os judeus, falando sobre um judeu, o que hoje isso tem a ver comigo? Hoje, no ano de 2020, a gente passando por um momento tão difícil, tão crítico da história da nossa vida, da história do nosso país, na história do nosso planeta. O que é a história desse Jesus, né? O que o livro de Mateus, que foi escrito para judeus, tem a ver comigo? Queridos, eu também não sou judeu. Mas sabe, nós precisamos aceitar o Rei. Nós precisamos entender o que Ele fez por toda a humanidade. O que Ele fez por cada um de nós. Os magos do Oriente, aqueles magos que foram visitar a Jesus quando Ele nasceu, o viram como Rei. Pilatos, na sua crucifixão, o viu como Rei também, mesmo assim colocou Ele na cruz. A grande pergunta que nós precisamos fazer para cada um de nós é: como nós estamos vendo esse Jesus? Será que nós estamos considerando Ele como Rei? Que é a principal apresentação, o principal olhar que Mateus coloca sobre Jesus é que Ele é o Rei prometido que veio implantar o seu reino em cada um de nós. Ele precisa, se nós deixarmos, nós precisamos deixar que Ele possa implantar o seu reino em nossa vida e em nosso coração. Nesses momentos turbulentos que estamos passando, nesses momentos que talvez nenhum de nós esperávamos estar passando por eles hoje, Jesus precisa ser o nosso Rei. Nós precisamos aceitá-lo como nosso Rei, aquele que foi apresentado no Antigo Testamento, aquele que veio e que promete um dia voltar para que finalmente possamos estar para sempre com Ele. Precisamos aceitá-lo como nosso Rei e precisamos apresentar para outras pessoas esse Rei grandioso, esse Rei que nos ama, esse Rei que deseja implantar o seu reino hoje em nosso ser, em nosso coração, e depois implantar para sempre, com esse mundo totalmente transformado, com esse mundo totalmente mudado, sem mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, sem mais pragas, sem mais problemas sociais, sem mais nenhum tipo de dificuldades. Esse é o reino que Ele deseja implantar em nossa vida. Eu queria terminar falando uma frase de um teólogo chamado Amin Rodô, professor, teólogo, pastor. Ele disse o seguinte: Cristo não veio para pregar o Evangelho, mas para que houvesse um Evangelho para ser pregado. Deixe que Jesus seja o seu Rei, porque nós hoje temos algo a falar, temos esperança no futuro, porque esse Rei é ressurreto, esse Rei vive e esse Rei voltará. Feche os seus olhos para que possamos orar. Amantíssimo Deus, grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, porque nós tivemos o privilégio de mais uma vez observarmos o livro, o
o Evangelho segundo Mateus. Um dos 4 olhares, Senhor, sobre como viveu o teu filho quando aqui esteve, Senhor. O principal que é apresentado aqui, Senhor, é que ele é rei. O rei que morreu, mas ressuscitou. E hoje intercede por cada um de nós. E muito em breve voltará. Que mesmo em meio a dificuldades e problemas que nós estamos enfrentando, possamos ter a certeza que esse rei nos ama, que esse rei deseja o melhor para cada um de nós. Nesse instante, Senhor, abençoa e esteja presente na vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo agora essa live e que irão assistir, Senhor. Esteja conosco, nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá, Senhor, a certeza, como eu falei anteriormente, do teu cuidado, mesmo em meio à adversidade. Esteja conosco durante essa semana, em nome de Jesus, amém. Querido, foi uma bênção estar com você nesse momento. Não esqueça, quarta-feira nós iremos nos encontrar mais uma vez. Então compartilhe essa live com as pessoas que você acredita que devem ouvir essa mensagem, mais uma vez que eles possam saber sobre esse nosso rei, que veio implantar o seu reino em nosso coração e muito em breve implantará para sempre, para que nunca mais nós precisemos passar por esses momentos difíceis que estamos passando. Que Deus lhe abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Da minha casa para a sua casa. Que Deus lhe abençoe.